Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Guerreiros e guerreiras, hoje é um dia diferente. E esse vídeo é um vídeo que vai mudar muita coisa na sua vida, como ele mudou na minha. Essa semana inteira, enquanto eu rezava e preparava para esse vídeo, eu via que as coisas que nele serão ditas não vão me deixar mais a mesma pessoa. Nem vão te deixar mais a mesma pessoa. Seguindo o apelo de Nossa Senhora, que ela fez há pouco tempo em Medjugorje, no dia 25 de outubro de 2020, nós vamos entender o que está acontecendo nesse fim dos tempos e qual é a arma que ela nos entrega e quem pode nos ajudar a vencer tudo aquilo que está para acontecer. Nossa Senhora está nos preparando. O irmão Luiz Maria já falou no vídeo passado, no sábado passado, sobre as aparições de Nossa Senhora em Garabandal. Hoje a gente vai fazer uma conexão dessa aparição com o que Nossa Senhora pede em Medjugorje para entender como nós vamos passar esses tempos do fim, o fim dos tempos, como nós vamos passar e como o Senhor preparou, já desde há muitos anos, alguém para nos ajudar. Então fica conosco, porque eu não sou mais o mesmo depois desse vídeo. E eu sei que você também não vai ser mais o mesmo, a mesma, depois desse vídeo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Fim dos tempos é uma palavra que a gente tem ouvido com muita frequência ultimamente. Padre Duarte Lara tem falado sobre isso, tem feito lives sobre isso. Muitos outros sacerdotes têm falado sobre isso. Muitas pessoas têm sentido que algo está diferente no mundo desde o início da pandemia, no início do ano passado, ou no finalzinho de 2019. Muitas pessoas têm sentido que as coisas parece que não vão voltar à normalidade que eram de 3 ou 4 anos atrás. Viagens como eram feitas antigamente, profissões que acabam por desaparecer, aulas online, reuniões online, máscaras e mais máscaras, lockdowns começando e recomeçando, pessoas com medo. Parece que o medo tornou-se quase como uma cotidianeidade, quase como algo constante no coração das pessoas. Mesmo o Senhor tendo dito, não tenhais medo, coragem, eu venci o mundo. Mas parece que o medo vai chegando perto da gente. E o que nosso Senhor, o que Nossa Senhora, o que os santos têm a dizer para nós, cada um de nós que temos fé? O que os santos têm a nos ensinar? O que Nossa Senhora tem a nos dizer? Essa aparição de Nossa Senhora lá em Medjugorje começou já em 1981, esse ano, nós estamos já para fazer 40 anos de aparições diárias de Nossa Senhora naquele vilarejo pequenino na Bósnia-Herzegovina, numa parte tão desconhecida lá da Europa. Nossa Senhora vem aparecendo e ela nos dá sempre advertências como mãe. E essa advertência de Nossa Senhora, que ela fez no dia 25 de outubro, agora, de 2020, ela fala com toda seriedade, como mãe, e nos dá a advertência. Queridos filhos, diz ela, neste tempo eu estou chamando vocês para retornarem a Deus e à oração. Peçam a ajuda de todos os santos, para eles serem um exemplo e ajudarem vocês. Satanás é forte e está lutando para atrair mais corações até ele mesmo. Ele quer a guerra e o ódio. É por isto que eu estou com vocês por tanto tempo, para guiá-los no caminho da salvação. Para ele que é o caminho, a verdade e a vida.
Filhinhos, retornem ao amor de Deus e Ele será para vocês força e refúgio. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Uma mensagem curta, onde Nossa Senhora fala coisas importantíssimas para a nossa santificação, para a nossa proteção, para nos guiar no caminho da salvação. Olha o que ela começa dizendo. Eu estou chamando vocês para retornarem a Deus e à oração. É o primeiro chamado mais importante, retornar a Deus e à oração. Retornar a Deus e à oração significa ter vida interior. Ter vida de contato com Deus. Um contato com Deus para que nada possa roubar essa vida interior que está em mim. Como diz Santa Elizabeth da Trindade, que nada possa vir tirar a minha paz, nem me fazer sair de mim, ó meu imutável. Ela está falando com Deus, um diálogo dela, uma elevação dela, a Santíssima Trindade, ela diz isso, que nada possa me fazer sair da minha paz. Quantas coisas têm roubado a nossa paz, não é mesmo? Quantas coisas, esse medo do contágio, do vírus, esse medo de sair à rua, de falar com as pessoas, esse medo que parece que tornou tão onipresente na nossa vida. E Nossa Senhora fala, retornar a Deus e à oração. Então eu queria falar com você, eu pedi à nossa irmã que prepara aqui o nosso estúdio para a gravação, para colocar a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Por que eu quis Nossa Senhora do Carmo aqui? Você tem visto como Nossa Senhora do Carmo e a espiritualidade carmelita tem brilhado ultimamente? O que isso quer dizer para nós? Nossa Senhora apareceu dia 16 de julho de 1251. A gente já está aqui agora há 760 anos da aparição de Nossa Senhora do Carmo, lá na Inglaterra, para São Simão Stock. E de lá para cá ela deu o penhor da sua salvação, que é o Santo Escapulário. E ela ensinou São Simão Stock naquela aparição a ter confiança. Ela deu o escapulário como privilégio e sinal da sua materna proteção. De lá para cá, os carmelitas têm cultivado, e a espiritualidade carmelita é a espiritualidade da vida interior. O tesouro que está dentro de nós. Você que já ouviu o testemunho da Madre Jane, lembra daquela história quando ela nos conta daquele momento que ela estava lá em Medjugorje. Porque lá ela teve esse contato com Jesus mais forte que diz para ela entrar dentro dela mesma. E ela entrou e sentiu que Deus queria falar com ela sempre dentro do coração. Naquele momento as visões exteriores diminuíram e, ao mesmo tempo, recrudesceram ou recomeçaram e ficaram ainda mais fortes as experiências com Deus na vida interior. Ela conta para a gente que o tesouro que ela descobriu foi que a vida interior é a graça mais profunda. De lá para cá, Nossa Senhora do Carmo apareceu depois ao Papa João XXII e prometeu a ele que todas as pessoas que usassem o escapulário, que fossem ao purgatório, Nossa Senhora, e no sábado seguinte, à morte dessa pessoa, recolher essa pessoa e levá-la para o céu. É o que a gente chama de privilégio sabatino, que foi confirmado por uma bula do Papa. Nesse ano, eu até anotei aqui quando foi, no dia 3 de março de 1322, Nossa Senhora, ela tinha aparecido para o Papa João XXII, que propôs e lançou essa bula declarando esse privilégio sabatino que foi confirmado depois por 20 papas subsequentes. Mas a história de Nossa Senhora do Carmo não para aí. Não sei se você sabe, mas a última aparição que Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Nossa Senhora em Lourdes, teve foi no dia 16 de julho. Foi, de 1858. Lá ela apareceu no dia de Nossa Senhora do Carmo e Santa Bernadette diz que aquela aparição ela estava mais bela do que nunca. É um sinal profético isso, dessa aparição de Nossa Senhora do Carmo em Lourdes. Mas não para aí. Depois, Nossa Senhora apareceu lá em Fátima. Todo dia 13, começando 13 de maio de 1917. Nossa Senhora tem essa aparição profética. E a cada dia ela vai continuando a aparição
a cada dia 13, e no dia 13 de outubro ela aparece como Nossa Senhora do Carmo. Que sinal profético isso! O que Nossa Senhora está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer que nós precisamos ter vida interior, que a nossa vida interior precisa brilhar. E lá em Garabandal, você viu no vídeo que o irmão Luiz Maria lançou no sábado passado, Nossa Senhora fala muito como Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Ela aparece como Nossa Senhora do Carmo em Garabandal. Então lá ela fala também sobre a Eucaristia. Ela fala também preparando aquelas 4 meninas para tudo o que aconteceria na igreja, mas ela fala também do seu triunfo, do triunfo do seu Imaculado Coração, como ela já havia dito lá em Fátima. Você vê que as coisas estão conectadas de tal forma que agora, na situação onde vemos, na situação de que muitas pessoas angustiadas veem como está acontecendo o mundo de hoje e olham para Deus e pensam, como eu poderei sair dessa? Como eu poderei sair dessa angústia? E olham para Nossa Senhora, olham para Nossa Senhora do Carmo, e Nossa Senhora do Carmo nos fala sobre vida interior. Fala sobre cultivar o relacionamento com Deus no nosso próprio coração. E aí a gente volta para a mensagem dela lá em Medjugorje, agora do último dia 25 de outubro de 2020. Olha o que ela diz aqui. Mais uma vez voltamos na mensagem. Neste tempo, eu estou chamando vocês para retornarem a Deus e à oração. Está entendendo? O chamado de Nossa Senhora para retornar a Deus e à oração é lá, no contato interior com Deus, no contato interior com a oração, que nós vamos ser protegidos. É por isso que o Exército de São Miguel, eu sei que você já faz parte, talvez alguém que recebeu esse vídeo não conheça, esse é um exército que Deus inspirou ao nosso Instituto Hesed no mês de julho desse ano para que se levantasse. E esse exército foi muito mais longe do que nós poderíamos imaginar, com lives diárias, todo dia ao meio-dia e às 19h30, onde esse exército se reúne em oração, onde esse exército reza o terço, onde esse exército se consagra a São Miguel, reza o terço do combate, onde esse exército adora Jesus a cada dia. E o que é a proposta desse exército? Te ajudar a levar a vida interior, te ajudar a levar o seu próprio coração ao encontro pessoal com Deus, por meio da devoção à Virgem Maria, por meio da devoção e da união de oração com os santos anjos lá do céu e com os santos do céu. Muitos santos já nos inspiram nesse exército de São Miguel, São Padre Pio, Santa Teresinha, claro, São Francisco de Assis, muitos santos, Santa Gema Galgani, outros santos que vão se aproximando do nosso exército de São Miguel e nos ensinam. E olha o que Nossa Senhora fala, continuando nessa mensagem do dia 25 de outubro. Peçam a ajuda de todos os santos, para eles serem um exemplo e ajudarem vocês. A gente está pedindo, desde o início do Exército de São Miguel, desde essa movimentação mais forte de oração intensa, de lives diárias, o Senhor tem pedido um contato mais próximo com os santos que a gente está tendo. Um contato de oração, um contato de amizade mesmo, uma amizade com os santos. E um contato com eles, pedindo a intercessão deles para a nossa proteção. E é por isso que hoje a gente vai falar de um santo em especial, que o Senhor nos deu para proteção, para nosso professor e para que a gente aprenda com ele essa intimidade com Deus. Olha só, Satanás é forte, diz Nossa Senhora, e está lutando para atrair mais corações até ele mesmo. Ele quer a guerra e o ódio. E é por isso que eu estou com vocês por tanto tempo para guiá-los no caminho da salvação. Porque ele, que é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ela fala que Satanás é forte e quer levar muitas pessoas para o lado dele, para até ele mesmo, como diz Nossa Senhora, Satanás é forte, está lutando para atrair mais corações até ele mesmo. Por causa disso, que ele está lutando, nós precisamos nos aproximar dos santos. Porque Satanás está atraindo muitas pessoas. E como é que você percebe isso? Quantas pessoas hoje em dia estão vivendo em pecado e acham que não há problema nenhum nisso? Pessoas que não vivem
não vão para a missa de domingo pessoas que não se importam, por exemplo, com o sacramento do matrimônio, pessoas que vivem cometendo pecados, até pecados gravíssimos, como a gente tem falado ultimamente, pessoas que até, homens e mulheres que até querem tirar a vida dos seus bebezinhos no seu ventre, coisas que há 100 anos atrás eram inimagináveis e que hoje em dia estão ficando como que cotidianas no nosso dia. E a gente vê como o inimigo tem tentado roubar essas pessoas. Então, o que a gente pode fazer? O que o Senhor tem preparado para nós, para o exército de São Miguel e para você neste dia? Ele fala sobre os santos por meio da sua Mãe Santíssima. Peçam a ajuda dos santos, para eles serem um exemplo e ajudarem vocês. Agora, no dia 17 de janeiro, agora há pouco tempo, não é? Faz uma semana, a gente celebrou o dia do grande Santo Antão. Santo Antão foi um santo extraordinário. Um santo que mudou a vida da igreja. Eu posso dizer isso sem medo de ser tomado como exagerado. Ele mudou a vida da igreja porque ele é considerado como o pai da vida monástica e por alguns estudiosos como aquele que deu início ao movimento da vida religiosa, da vida consagrada, do qual eu e todos os religiosos e religiosas fazemos parte. Porque houve um homem que escolheu essa vida interior. E ele tem muito a nos ensinar hoje. Eu vou contar para você ensinamentos dele, eu vou contar a você histórias dele de arrepiar. Eu vou contar para você como Santo Antão pode te ajudar a enfrentar esse fim dos tempos, essa realidade que a gente sabe que está se aproximando. O irmão Luiz Maria já falou de Garabandal, a gente tem falado sobre isso nas lives, de como as coisas estão se acelerando e como a gente tem que estar preparado interiormente. Conversando com o padre Duarte Lara, até ele tem falado sobre isso ultimamente, que a parte mais importante da preparação para o fim dos tempos é aqui no coração. É a vida interior de intimidade com Deus. Porque aconteça o que acontecer, se você tem intimidade com Deus, nada, nem ninguém pode roubar. E essa é a maior das suas seguranças. Pode ter outras seguranças, claro. Há muita gente dizendo que estão fazendo muitas coisas do dia a dia, se preparando de uma ou de outra forma. Bom, mas o mais importante, o essencial é o teu contato com Deus. E é isso que Santo Antão tem para te ajudar hoje, tem para te inspirar. E eu estudando sobre ele, essa semana eu li muito, vi muita coisa sobre ele e fui vendo que o maior tesouro que Santo Antão pode nos ensinar é essa vida com Deus. Isso transformou a vida dele. Olha o que ele diz. Ele diz aqui, eu queria começar falando sobre uma pergunta que fizeram quando foram atrás de Santo Antão. Perguntaram para alguns monges, né? Onde está Antão? Querendo encontrar com ele algumas pessoas que tinham ido visitá-lo porque souberam da fama de santidade daquele grande homem. Perguntaram, onde está Antão? E responderam, ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea. Este é Antão. Então, assim, ele foi considerado pelos que viviam com ele uma pessoa alegre e espontânea, uma pessoa sorridente, alguém que encontrou essa vida interior. Santa Teresa d'Ávila dizia, quanto mais santas, mais sociáveis. Quanto mais santas as suas filhas carmelitas fossem, mais elas seriam dadas a alegrar-se e demonstrar essa alegria para os outros. Assim, era Santo Antão. A alegria dele, ela era irradiante. Ela transbordava no seu coração. Então, esse é o primeiro ponto que a gente lembra da vida de Santo Antão. E aí, tem um texto aqui, quem é a pessoa mais abalizada que fala sobre Santo Antão, que fez a sua biografia mais conhecida, é o grande doutor da igreja, Santo Atanásio, o doutor que lutou contra as heresias, que por isso foi exilado e que contou com a visita de Santo Antão, inclusive na sua sé, na sua diocese de Alexandria, porque Santo Antão foi lá que aquela diocese estava sendo avassalada por muitas heresias e Santo Antão lá foi dar o testemunho da verdadeira fé. Depois Santo Atanásio teve outros contatos com ele e escreveu a sua biografia. Uma biografia autorizada por um santo doutor da igreja, um santo bispo,
que sofreu o exílio por causa de professar a verdadeira fé, e assim diz ele sobre Santo Antão. Eu vou ler alguns trechos da biografia de Santo Atanásio para você sentir o que Santo Atanásio fala de Santo Antão e entender por que ele é o santo que Deus coloca para a gente hoje, para a gente aprender com ele a ter vida interior. Não eram nem sua estatura, nem sua figura que o destacavam dentre os demais, mas o seu caráter sossegado e a pureza de sua alma. Ela era imperturbável e, assim, a aparência externa era tranquila. Um homem que encontrou a paz. Esse é o desejo do nosso coração. Quantas coisas querem roubar a nossa paz hoje? Quantas coisas querem tirar a nossa paz? As preocupações com o futuro, os problemas, as notícias que a gente vê a cada dia na internet e na televisão querem roubar a paz que nós temos no coração. E esse é um homem, Santo Antão, esse é um homem que tinha a paz dentro de si. Olha só, continua Santo Atanásio contando sobre Santo Antão. O gozo de sua alma transparecia na alegria de seu rosto, e pela forma de expressão de seu corpo se sabia e conhecia a estabilidade da sua alma. Uma pessoa estável. Como diz a Escritura, o coração contente alegra o semblante, e o coração triste deprime o espírito. Provérbios 15, 13. Também Jacó observou que Labão estava tramando algo contra ele e disse às suas mulheres: Vejo que o pai de vocês não me olha com bons olhos. Também Samuel reconheceu Davi porque tinha olhos que irradiavam alegria e dentes brancos como leite. Assim também era reconhecido Antão. Nunca estava agitado, pois sua alma estava em paz. Nunca estava triste, porque havia alegria na sua alma. Você entende? Por que havia alegria na sua alma? Porque ele tinha vida interior. A tristeza rouba muitas vezes a nossa paz, porque a gente não tem vida interior. A gente acaba se preocupando tanto com as coisas que estão acontecendo que esquece que há um Deus que mora em nós. Você e eu somos habitados. Você e eu somos casa de Deus. Escreve isso aqui no chat. No chat não, aqui no comentário. Escreve isso já. Eu sou casa de Deus. Essa palavra é palavra forte para você já ir entendendo alguns dos segredos que Santo Antão vai dar para nós hoje. O encontro com ele não vai deixar a sua vida do mesmo jeito, como não deixou a minha. Eu estou muito diferente depois desse encontro pessoal que eu tive com esse santo, conhecendo a vida dele. Santo Antão vivia lá no Egito, na beira do rio Nilo. Seus pais eram agricultores e lá ele teve a graça de crescer numa vida de pais cristãos. Ele preferiu não estudar para poder se aproximar mais das Sagradas Escrituras, para se aproximar mais de uma vida de piedade, mas aconteceu que seus pais acabaram falecendo. E ele, como de costume, ia sempre à igreja e conta assim, que quando ele estava andando, ele ia meditando como os apóstolos tinham deixado tudo e seguiram o Salvador, como está também no livro dos Atos dos Apóstolos, falando que eles e os discípulos deixavam tudo e seguiam o nome de Jesus Cristo, quando ele estava passando na igreja e ouviu a narração do Evangelho de São Mateus, que diz assim, Mateus 19, 21, Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Ele vendeu tudo mais, todos os bens, e reservou uma pouca quantidade de bens ainda que tinha, porque tinha sua irmã, de quem ele era responsável. Porém, outra vez entrando na igreja, ele ouviu Mateus 6,34, que diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Então, ele entregou a sua irmã para ser cuidada por umas virgens conhecidas dele e partiu para viver uma vida solitária. Ele sabia que tinha um monge que vivia perto lá, um monge que ainda não era monge como ele, mas era alguém que vivia uma vida de penitência aos arredores da cidade, e ele foi até lá para aprender dele. Um dos segredos de Santo Antão que ele conta para a gente é que ele sempre buscava olhar como os outros viviam as virtudes. E ele tentava imitar essas virtudes. Quantas vezes
a gente é no mundo atacado por inveja, não é? Quando alguém tem alguma virtude, alguma coisa, vem um sentimento de inveja no coração, a vontade de, sei lá, ter raiva daquilo, ou uma vontade de tentar depreciar aquilo que o outro vive. Não. Santo Antão quis aprender a vida de virtudes. Então, a gente deve prestar atenção nos bons exemplos. Nossa Senhora disse na mensagem Medjugorje para a gente recorrer aos santos. Então, nós agora vamos recorrer a Santo Antão para aprender dele. Ele fazia, então, trabalhos manuais lá perto da sua casa e orava sem cessar, porque todo o dia a dia dele estava penetrado das coisas de Deus. Eu tenho falado sobre isso nas lives, tenho falado sobre isso nos vídeos. Me marcou muito a palavra de Deus da irmã Maria Raquel, que ela fez da quarta-feira passada, aliás, da quinta-feira passada, não é? Anteontem, que ela fala, não pare de rezar. Não pare de buscar a Deus. Não pare. Essa palavra mexeu muito comigo. E Santo Antão não parava de rezar, de pensar em Deus. Então, ele aprendia a virtude com os outros monges, né? E os outros que estavam vivendo essa vida, ainda não era uma vida monástica isolada, como ele passou a viver depois, mas eram penitentes que viviam perto da sua cidade. Ele começou a aprender deles as virtudes. E uma coisa que ele aprendia, olha o que ele fala, observava a bondade de um, a seriedade de outro na oração, estudava a agradável quietude de um e a afabilidade de outro, fixava sua atenção nas vigílias observadas por um e no estudo de outro, admirava um por sua paciência, outro por jejuar e dormir no chão, considerava atentamente a humildade de um, a paciente abstinência de outro, e em uns e outros notava especialmente a devoção a Cristo e o amor que tinham uns pelos outros. Está vendo que ele começou a observar uma virtude e outra e começou a aprender deles como ser alguém melhor, como ter vida interior. Ele era o amigo de Deus e começou a aprender essa amizade com Deus. Essa amizade com Deus e cresceu nessa amizade com Deus. Só que tem alguém que não ficou feliz com essa busca de Deus. Você já sabe quem é. Alguém que não ficou feliz é o inimigo de Deus, que tem raiva daqueles que se aproximam de Deus. Se a pessoa vive uma vida como se Deus não existisse, o demônio não se preocupa muito com essa pessoa, porque essa pessoa está fazendo exatamente o que ele quer. Está vivendo como se Deus não existisse e está fazendo a vontade do inimigo. Mas se há alguém que decide vida de oração, que decide mudar a sua casa, mudar o seu interior, que decide se confessar, ser uma pessoa melhor, o inimigo fica com raiva. E às vezes começa o combate espiritual. E Santo Antão começou esse combate espiritual. Quais foram as primeiras tentações do inimigo? A primeira tentação do inimigo para com Santo Antão foi uma atração dos prazeres. Primeiro ele tentou, o inimigo, fazer com que ele se lembrasse da propriedade, do cuidado da sua irmã, dos apegos dos parentes, do amor do dinheiro, da glória e dos inumeráveis prazeres da mesa. Ele começou a tentá-lo para que aquelas coisas que ele estava buscando a Deus e que ele havia deixado para trás, ele voltasse a elas. Eu sei que você luta na sua casa para cuidar da sua casa, você tem que dar de comer aos seus, tem que trabalhar, tem que ter uma alimentação saudável, mas entende que há coisas que a gente já vai renunciando. Por exemplo, ao vício da bebida, ao vício do cigarro, ao vício da pornografia e de outros prazeres que são ilícitos para o seu estado de vida. E aí o demônio vai te tentar, como tentou a Santo Antão, para que você volte àquilo que você renunciou. Essa é uma tentação que o inimigo coloca bem fortemente. A segunda é o desânimo. O desânimo, quando a gente continua caminhando nos caminhos de Deus e aí a gente acha que estou ficando cansado, isso já está ficando cansativo e o inimigo tentou desanimá-lo disso. Depois ele tentou mais fortemente. Ele viu que a primeira tentação com a atração dos prazeres não dava. A segunda tentação com relação ao desânimo não dava. Então ele partiu para o ataque mais baixo e apresentou tentações contra a pureza muito violentas para aquele que estava buscando a santidade.
Diz aqui: jactando-se delas, pois são sua preferida artimanha contra os jovens, atacou o jovem molestando-o de noite e instigando-o de dia, de tal modo que até os que viam Antão podiam aperceber-se da luta que se travava entre ele e o demônio. O inimigo queria sugerir-lhe pensamentos baixos, mas ele os dissipava com orações. Procurava incitá-lo ao prazer, mas Antão, envergonhado, cingia o seu corpo com sua fé, orações e jejuns. E até o inimigo disfarçou-se de uma mulher e se aproximou dele. O inimigo fazia isso. Quantas vezes a gente entende que alguma pessoa se aproxima de nós e essa pessoa tem clara intenção de ser usada pelo inimigo? Eu contei para vocês numa live desses dias, não faz muitos dias não, foi dessa semana agora, que eu contei a história da Marisa, que ela conta daquela mulher que ela viu num avião que tentou um homem de todas as formas para que ele traísse a ela. Os dois pareciam casados porque tinham uma aliança e por causa das orações e da ação da Marisa, aquela graça foi transformada. Muito forte isso tudo que está acontecendo. É muito forte o que Deus tem feito, não é? Por levantar almas que intercedem para tirar outras que estão sob a ação do maligno. Então, muitas pessoas casadas estão sendo tentadas. Recentemente, eu recebi uma notícia, uma guerreira pediu muitas orações porque o seu marido, um homem que caminhava com Deus, que rezava o terço, acabou abandonando a família, abandonando os filhos para viver com uma mulher. É uma história, uma outra mulher que não é a sua esposa. É uma história que é tristemente repetida. E o demônio usa dos mesmos artimanhas. E aí aconteceu que ele não conseguiu tirar Santo Antão dessa vida, então ele próprio se revelou aparecendo para ele em sonhos e até em visões, se revelando como monstro, querendo incitá-lo ao medo. E aí ele fazia mortificações, acordava de madrugada, fazia jejuns e penitências para poder lutar contra o inimigo. E aí, Santo Antão, ele até chegou a viver no seu combate espiritual por um tempo num lugar onde era um mausoléu, onde até no passado eram enterradas algumas pessoas, e lá naquele mausoléu ele travou violentos combates contra o demônio. E teve uma hora que ele falou: aqui estou eu, Antão, que não me acovardei com teus golpes, e ainda que mais me des, disse ele ao inimigo, nada vai me separar do amor de Cristo. E começou a cantar: se um exército acampar contra mim, meu coração não temerá. Eu sei que você já ouviu isso antes, porque a gente canta isso várias vezes, não é por semana. Se o inimigo vier contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei, porque onde eu estou sob o manto de Maria em ordem de batalha. Com São Miguel e os santos anjos a vitória é certa. Esse que se tornou um dos hinos do nosso exército de São Miguel. Essa canção que proclama a vitória do Senhor. A vitória do Senhor nas nossas vidas. Então é muito forte isso. E quais eram, então, as artimanhas dos demônios? Depois Santo Atanásio vai elencando as artimanhas dos demônios para que você esteja atento. Aprenda com Santo Antão a cultivar essa vida interior e a manter o inimigo longe de você. Essa é a vitória de Santo Antão. Tem até uma cidade aqui no estado de Pernambuco, já estive por lá, que tem esse nome, Vitória de Santo Antão. Qual é a vitória de Santo Antão? A vitória contra o inimigo. E como é a vitória de Santo Antão? A vitória de Santo Antão é contra essas artimanhas. Toma nota, anota no seu caderninho quais são as artimanhas do inimigo e como você vai vencer essas artimanhas. Estou te dizendo, esse vídeo, depois dele, você não vai ser mais a mesma pessoa, porque você vai entender como esse inimigo quer roubar a sua vida interior e como a sua vida interior vai estar protegida quando você se tornar cada vez mais alguém de oração. Um guerreiro que nunca desanima, que permanece fiel nas orações a cada dia. E aí você vai estar protegido pela sua vida interior. Então, primeira coisa, os demônios colocam obstáculos e maus pensamentos. Olha só, diz Santo Atanásio, quando eles veem que os cristãos em geral, mas em particular aqueles
os monges trabalham com cuidado e fazem progressos, primeiro os assaltam e tentam colocando-lhes continuamente obstáculos em seus caminhos. Coisas difíceis, já coisas do dia a dia, por exemplo, você esquece de alguma coisa que você tinha que fazer e aquilo te atrasa, você acaba atrasando, tem um obstáculo de um trânsito, o ônibus não passa e você fica lá no ponto de ônibus esperando, aquelas discussões dentro de casa que acontecem por causa de besteiras, de coisas do dia a dia, os demônios vão gerando obstáculos para cansar. E continua. Mas não devemos assustar-nos com suas armadilhas, que são logo desbaratadas com a oração, o jejum e a confiança no Senhor. Parece até que Santo Antão está dando os conselhos que o exército de São Miguel sempre dá para você, não é? A oração, o jejum e a confiança no Senhor. Então, essas armas são as armas que ele dá para vencer esses obstáculos dos maus pensamentos que o inimigo insistentemente coloca. Quando não podem enganar o coração com prazeres abertamente impuros, mudam de tática e vão ao ataque. Então urdem e fingem aparições para aturdir o coração, transformando-se e imitando mulheres, claro, de tentações impuras. Ele fala dos homens, mas aí, da forma como você vê, ele pode, você guerreira, aparecer imagens impuras. Ele também pode aparecer como monstros horripilantes que ele diz, nem assim devem esmagar-nos, o modo de semelhantes fantasmas, já que não passam de pura vaidade, de uma coisa que é de aparência, especialmente se fortalece com o sinal da cruz. São muitas as narrativas no livro da vida de Santo Antão, onde ele manda para longe o inimigo por meio do sinal da cruz. A gente já falou sobre o sinal da cruz num vídeo passado. Vou pedir para a irmã colocar aqui na descrição para depois você ver quando a gente fala do poder do sinal da cruz. A gente conta testemunhos fortíssimos lá com aquele toque da alvorada para você sentir como o sinal da cruz é poderosíssimo. Santo Antão já fala aqui, então, sobre ele. A gente está, então, no primeiro ponto. Dos maus pensamentos, ele já falou muitas dicas. Oração, jejum, confiança. Falou do sinal da cruz como arma. Se você está tomando nota, essa formação, esse vídeo é uma catequese para você nunca mais ser a mesma pessoa. E ele continua. Depois aparece até o próprio inimigo. Olha só o que ele fala. Antes disso, avançam uma vez com nova estratégia e pretendem profetizar e predizer acontecimentos futuros. Na live de quinta-feira agora, eu contei a história, um testemunho de uma nossa guerreira lá de Passos, a Maria José, que sofreu por mais de 30 anos por causa de uma falsa previsão que uma cartomante fez para a mãe dela, que ela ia morrer com 69 anos. E foi aqui, no Exército de São Miguel, que ela conseguiu forças para permanecer firme. No dia do aniversário de 70 anos, quase que ela passa mal, ela já estava entrando em depressão e, claro, venceu por meio da confiança. Então, essas falsas previsões são previsões muito comuns que as pessoas fazem e o inimigo se usa disso, né? Então, são várias coisas. Depois ele fala, muitas vezes, olha só, algumas vezes quando estamos lendo, eles repetem de repente como eco o que lemos. Quando vamos dormir, eles não nos despertam para orar e fazem isso continuamente, mal nos deixando dormir. Pessoas atacadas pela insônia. É uma ação do inimigo, muitas vezes. É uma ação do inimigo que você precisa combater com oração, com jejum e com a confiança. Muitas pessoas que sofrem de insônia começam a rezar algumas orações à hora de dormir e conseguem dormir em paz. Uma guerreira nossa estava me falando esses dias que conseguiu, ela tinha muitos combates para dormir e ela venceu esses combates por meio de 2 orações. A oração do Ofício das Almas, que tem aqui no nosso canal, e também a meditação da paixão do Senhor e o texto das lágrimas de sangue, que também tem aqui no nosso canal. E ela conseguiu, colocando essas orações na hora de dormir, colocando esse áudio e rezando e clamando o poder de Deus por meio das orações de intercessão, rezando o Ofício das Almas, intercedendo pelas almas do purgatório e rezando o texto das lágrimas de sangue, ela conseguiu dormir em paz. Então, muitas graças. E ele fala que a gente não pode ter medo do inimigo, porque o inimigo já é um derrotado. Eles ameaçam, fazem, como diz aqui no Ceará, fazem zoada, fazem barulho, mas eles só ameaçam e são impotentes diante de uma alma que está unida a Deus. Por isso Nossa Senhora fala da arma da oração e para aprender com os santos.
São João da Cruz diz uma frase fortíssima: o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Por quê? Porque no coração da alma unida a Deus está Deus. Nós somos a habitação de Deus. Não esquece, essa verdade é uma verdade libertadora. Você é habitado, como nos ensina Santa Elizabeth da Trindade. Você é habitado, habitada por Deus. Você é casa de Deus. Então vai já tomando posse dessa verdade. Olha o que diz Santo Atanásio falando sobre Santo Antão, que Santo Antão escreveu isso. Não lhes devemos ter medo dos demônios, ainda que apareçam para atacar-nos e ameaçar-nos de morte. Na realidade, são frágeis e nada podem fazer mais do que ameaçar. São maus e não há nada que desejem mais ansiosamente do que fazer dano aos amantes da virtude e aos adoradores de Deus. Pela simples razão de serem impotentes para fazer algo, nada fazem senão ameaçar. Então, ele insiste, eles querem nos convencer, nos ameaçam, mas eles não têm o poder de fazer nada contra alguém. Às vezes a gente lembra do livro de Jó na Sagrada Escritura, mas mesmo para fazer alguma coisa contra Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Está lá escrito no livro de Jó, logo no início do livro de Jó na Sagrada Escritura. O demônio é impotente. Ele faz barulho e ele tenta atacar. Só que nesse fim dos tempos, nessa proximidade desse fim dos tempos que a gente está vivendo, o demônio está conseguindo muita autorização porque há pessoas, não somente que cultuam a ele, a gente deve dizer isso. Há muitos lugares onde o inimigo é cultuado, mas também há pessoas que oferecem, mães que tiram a vida dos seus bebês nas suas barrigas, e esse é um sacrifício que é oferecido muitas vezes ao inimigo. E como a gente tem como se proteger? Mais uma vez, mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje, oração e o encontro e a intercessão dos santos. Santo Antão está te dando essas armas todas para te proteger. Segundo ponto, o que ele diz? O discernimento dos espíritos, para saber se aquilo que está acontecendo comigo, aquela experiência que eu estou tendo, é uma experiência que vem de Deus ou não vem de Deus. E ele fala o discernimento, que é um discernimento que também, alguns anos depois, mais de 1000 anos depois, o próprio Santo Inácio de Loyola vai falar quando ele fala sobre o discernimento dos espíritos. Quando alguma coisa vem do inimigo, aquela coisa pode até levar a um gozo, a um prazer, mas depois ela não nos leva à paz do coração e não nos leva a viver os mandamentos de Deus e a oração. Então, se alguma coisa está roubando a sua paz, aquela aparição ou aquela experiência espiritual pode não ser realizada com Deus, né? Mas pode ser uma ação do inimigo. E ele fala nesse discernimento, é um discernimento claro. O Espírito de Deus, como diz São Paulo nas suas cartas, ele traz paz, alegria, bondade, longanimidade, são os frutos, está lá em Gálatas, não é? Acho que Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito Santo, né? Desse encontro pessoal com o Espírito Santo. Não é assim quando acontece uma ação do inimigo. Então, ele fala sobre esse discernimento dos espíritos. E ele fala sobre como é uma experiência com Deus, como é uma experiência com os santos. Ele fala, uma visão dos santos ou uma visão dos anjos não é turbulenta, pois não contenderá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Essa visão chega tão tranquila e suave que logo haverá alegria, gozo e paz na alma. Ele fala, inclusive, quando São Gabriel apareceu para Nossa Senhora, primeiro ela se espantou, mas depois aquilo gerou paz no coração dela. Olha o que ele diz. Se alguns, porém, por ser humanos, têm medo ante a visão dos bons, então os que aparecem expulsam o temor pelo amor, como fez Gabriel com Zacarias, e o anjo que apareceu às mulheres no Santo Sepulcro, e o anjo que apareceu aos pastores. Não tenham medo. Temor, nesses casos, não é covardia de alma, antes é consciência da presença de seres superiores. Tal é a visão dos santos. Por outro lado, o ataque e a aparição dos maus, dos demônios, estão cheios de confusão, acompanhados de ruídos, bramidos e alaridos. Bem poderia ser o tumulto produzido por homens grosseiros ou salteadores. Então ele fala essas aparições do inimigo, e aí você já vai tendo discernimento para você saber se alguma experiência que você está tendo em algum sonho, ou se alguma experiência que você está tendo na sua oração vem de Deus ou não vem de Deus. Santo Antão está dando aqui, então, a dica, fica aqui a dica dele, que
quando é a ação de Deus, pegando, claro, o ensinamento de São Paulo sobre a ação do Espírito Santo, essa ação depois vai gerar paz, vai gerar desejo de oração, vai gerar desejo de busca de virtude, de busca de viver uma vida agradável a Deus de acordo com os mandamentos de Deus. E ainda que uma coisa dê uma alegria momentânea, se é a ação do inimigo, depois ele vai te levar a uma vida de distância de Deus, de distância de vícios, de distância da oração. Isso é um discernimento muito claro que Santo Antão dá para a gente. E depois ele teve ataques muito fortes do próprio inimigo de Deus, porque algumas pessoas e alguns guerreiros nos relatam que tem ataques mais fortes do inimigo. E teve uma vez que ele teve um diálogo com Satanás. Normalmente a gente não deve fazer isso, claro. A gente relata que a vida de um santo que viveu isso, a gente deve contemplar o que aconteceu com ele, mas a gente não deve dialogar com Satanás. Com ele, a gente deve sempre fugir e pedir auxílio a Deus pela oração. É isso que Santa Teresinha falava, de fugir do pecado, mas de Satanás a gente deve clamar a Deus na oração. Uma vez ele falou: "Quem és?" Uma vez ouvi um golpe na porta da minha cela, saí e vi uma figura enormemente alta. Quando lhe perguntei: "Quem és?", respondeu: "Sou Satanás." "E o que estás fazendo aqui?" Ele respondeu: "Que falta encontram em mim os monges e os demais cristãos sem razão alguma, porque me expulsam a cada momento." "Bem," perguntou o santo, "por que os molestas? Por que os persegues?" E ele disse: "Não sou eu que os molesto, mas os seus embaraços têm origem neles mesmos, pois eu me enfraqueci. Não lestes por acaso, o inimigo foi desarmado, arrasastes as suas cidades. Agora eu não tenho nem lugar nem armas na cidade. Em toda parte há cristãos e até o deserto está cheio de monges, que se dediquem ao que lhes é próprio e não me maldigam sem causa." Maravilhei-me então ante a graça do Senhor e lhe disse: "Ainda que sejas sempre mentiroso e nunca fales a verdade, no entanto dessa vez o disseste. Por mais que te desagrade fazê-lo, vês, Cristo com sua vinda te fez impotente, derrubou-te e te despojou. Ele, ouvindo o nome do Salvador e incapaz de suportar o calor que isto lhe causava, desapareceu." Então, nesse diálogo, Satanás até fala uma verdade. Reconhece, porque o homem de Deus o forçou a isso, que aqueles cristãos que faziam oração diminuíam o seu poder. Muitas vezes, até o Zachary King contou isso para a gente, que quando ele ia maldizer algum local, porque se naquele local havia pessoas de oração que clamavam a Deus, aquela maldição não acontecia. E é isso que Satanás está dizendo aqui para Santo Antão, que se há um lugar onde as pessoas permanecem em oração, e por isso é tão forte você ser do exército de São Miguel e rezar junto conosco. Porque se aí na sua cidade, no seu bairro, há um grupo de pessoas que rezam, que clamam o poder de Deus, isso vai afastando a ação do inimigo do seu bairro, da sua cidade. Você se torna um farol de luz, ou como diz a nossa Madre Kelly, um holofote. Puf, né? Um holofote que ilumina as pessoas. Então, não ter medo. Outra coisa, olha o que ele diz, para a gente não ter medo. Isso é um ponto muito importante. Se os demônios nos veem cheios de medo, de pânico, imediatamente tomam posse como bandidos que encontram uma praça desguarnecida. Tudo o que pensemos de nós aproveitam-se com redobrado interesse. Se eles nos veem temerosos e acovardados, aumentam o nosso medo o mais que possam, em forma de imaginações e ameaças. É ou não é o que acontece? E assim a pobre alma é atormentada para o futuro. Se nos encontram, porém, nos alegrando, eles fogem logo. Por isso a gente lembra daquilo que o Padre Rufus dizia sempre para a gente, que a alegria exorciza o demônio. Viram como eu disse no início? Quando quiseram saber quem era Santo Antão, procuravam ele, ele diz: procure por aí. Aquele que você vir mais alegre, esse é Antão, né? Um santo da alegria. A alegria manda embora o inimigo de Deus. A gente tem contado muitas histórias nas nossas lives diárias. Se você não conhece, a cada live a gente conta uma história de como se proteger dos ataques do inimigo, de como se ficar firme na oração. Você tem um fortalecimento. E o Padre Rufus dizia muito isso, né? E ele fala também para a gente manter o pensamento sempre em Deus. Então, olha o que diz o nosso santo. Se a gente quiser desprezar o inimigo, mantenhamos sempre o nosso pensamento nas coisas do Senhor.
e que nossa alma goze com a esperança. Ele estava lembrando de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Veremos então como os enganos do demônio se desaparecem, como fumo, e nós veremos fugir em lugar de nos perseguir. Eles são, como disse, abjetos covardes, sempre receosos do fogo preparado para eles. Então, olha, esse pensamento em Deus, essa vida interior, é o segredo de Santo Antão para cada um de nós. Ele faz, nas suas conferências, algumas coisas que ele recomenda para aqueles que são os cristãos para manterem-se firmes no Senhor. Primeira coisa que ele diz é não parar. Não parar jamais. Sempre reconhecer que Deus está conosco, renunciar ao inimigo e permanecer sempre na oração. Depois ele fala não olhar para trás. Olhar as cebolas do Egito, olhar para as coisas que a gente deixou e deixar de colocar a meta lá na frente, que é o encontro com Deus no céu. Ele fala para a gente, então, tomar cuidado para não olhar e não voltar para trás para aquilo que a gente abandonou. Não querer ter riquezas aqui na terra, mas querer ter riquezas no céu. Querer ter virtudes. Ele fala, por que não possuir antes aquelas coisas que podemos levar conosco? Prudência, justiça, temperança, fortaleza, entendimento, caridade, amor aos pobres, fé em Cristo, humildade e hospitalidade. Ele fala para a gente não olhar para trás como a mulher de Ló, como está lá no livro do Gênesis, mas olhar sempre para frente. Depois buscar a virtude. Ele fala que os gregos viajam e cruzam o mar para estudar as letras. Nós, porém, não temos necessidade de nos pôr a caminho pelo reino dos céus, nem de cruzar o mar para alcançar a virtude. Ele fala, o reino dos céus está dentro de vós, por isso a virtude necessita só da nossa vontade. Então, vamos lá, recomeçando. Primeiro ponto, não parar. Segundo, não olhar para trás. Terceiro, buscar as virtudes. Quarto, lutar contra a ira e as concupiscências. Ele fala para a gente lutar contra a ira, ele fala muito sobre essa ira, como a ira é um fermento para que o mal aconteça. Ele fala, não deis entrada ao demônio. Não deis entrada ao demônio, não deis entrada à ira. Então, para a gente guardar firme no coração essa paz. E se a gente deu entrada à ira, a gente toma posse dessa palavra, como diz aqui a gente lá no livro de Efésios, que a gente luta contra o inimigo de Deus e a gente deve manter o nosso coração em paz. E aí a gente tem mais outros conselhos que ele vai dando. Eu recomendo muito vivamente que você leia essa vida de Santo Antão. Eu queria contar agora uma coisa importante que ele falou na hora de morrer, porque a gente já está chegando no final desse vídeo, é importante você entender como Santo Antão ainda tem muito a te ensinar. Já estava perto da hora dele morrer e ele disse assim para os monges como testamento espiritual. Eu queria que você já tomasse isso como, digamos, um testamento no final desse vídeo para você guardar muito firme no coração. Na hora de morrer ele dizia, não se relaxarem em seus esforços, nem se desanimarem da prática da vida ascética, que é do esforço para cada dia ser melhor. Mas vivam como se tivessem de morrer a cada dia. E, como disse antes, a trabalhar duramente a fim de guardar a alma limpa de pensamentos impuros e a imitar os homens santos. Imitar ao próprio Santo Antão, não é um conselho que ele dá de imitar os homens santos. Claro, ele era humilde e não estava falando de si mesmo. Mas depois que ele morreu, Santo Atanásio colocou isso e a gente, claro, vai imitar o grande Santo Antão. Observem a tradição dos padres da Igreja e, sobretudo, a fé ortodoxa em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé correta, a fé verdadeira que foi ensinada desde sempre. Como aprenderam nas Escrituras e tão frequentemente o recordei. Como hoje tantas coisas, tantas novidades querem aparecer, tanta gente diz tanta coisa sobre a moral, sobre a fé. Então a gente deve aprender o que a Igreja sempre ensinou. Peça o seu faro. Isso aqui está com um cheiro estranho, né? Deixa eu ver o que diz o catecismo da Igreja sobre isso. Estão dizendo que agora pode isso, mas o que a Igreja em 2000 anos ensinou? Isso está com um mau cheiro. Está com um mau cheiro e eu não sei que mau cheiro é esse. Inclusive, o Santo Antão, uma vez, estava num barco e estava sentindo um mau cheiro horrível e perguntou o que era aquilo. E aí, as pessoas disseram
que aquele navio, aquele barco estava cheio de peixe, ele navegava muito sobre o rio Nilo, não é? Esse barco está cheio de peixe. Ele disse não. E aí depois ele viu que aquele cheiro saía de um homem que estava possesso pelo demônio. E ele fez o sinal da cruz, libertou o demônio, libertou aquele homem do demônio, e aí se entendeu como o demônio traz um mau cheiro. Então, quando tiver alguma novidade, sinta esse cheiro, peça a Deus esse nariz católico. Como disse um sacerdote muito amigo do Instituto, a gente tem que aprender a ter um faro católico. Se aquilo está soando para você como uma coisa estranha, olha lá no catecismo. Olha o que diz a Sagrada Escritura, olha o que dizem os santos. Nossa Senhora diz para a gente aprender com os santos. Olha o que dizem os santos sobre esse assunto, sobre essa questão de moral, sobre essa questão no sacramento do matrimônio, sobre essa questão da sua vida, como deve ser a sua vida de oração. Então é o que ele diz aqui, observar sempre a fé ortodoxa na igreja. Já conhecem os demônios e seus desígnios, conhecem também a sua fúria e também a sua incapacidade. Assim, pois, não os temam. Deixem antes que Cristo seja o alento de sua vida e ponham nele a sua confiança. Que essa seja a mensagem final que fique desse nosso vídeo. Vocês já conhecem os demônios e seus desígnios. A gente contou aqui e tem muito mais histórias das brigas de Santo Antão contra o demônio, às vezes que ele o atacou, às vezes da sua luta, dos seus combates espirituais. Conhecem também a sua fúria e também a sua incapacidade, assim, pois, não os temam. Deixem antes que Cristo seja o alento da sua vida e ponham nele a sua confiança. Olha o convite de Nossa Senhora. Preste atenção, guerreiro e guerreira. Nossa Senhora fala para a gente aprender dos santos. Eu vou pegar mais uma vez a mensagem dela. Queridos filhos, neste tempo eu estou chamando vocês para retornarem a Deus e à oração. Como alguém vai sobreviver diante dessa luta tão grande que se prepara nesse fim dos tempos, sendo alguém de vida interior? Lembra de Nossa Senhora do Carmo. Lembra de como ela foi marcando, de 1251 até agora, como ela se marcou em Lourdes, como ela se marcou lá em Fátima, como ela se mostrou lá em Garabandal, como ela quer que você tenha vida interior, como ela tem inspirado o nosso Instituto Hesed, que tem a espiritualidade carmelitana, para te levar a uma vida interior. Esse é o maior tesouro que você pode guardar. Muita gente tem dito muita coisa sobre o fim dos tempos, de providências práticas. Tá, isso é importante, mas o mais importante é você ter vida interior, ter união com Jesus e a Virgem Maria, ter esse contato íntimo e próximo de oração com os santos anjos. Tudo isso você consegue fazendo parte do exército de São Miguel. Tudo isso você consegue sendo íntimo de Deus na oração. É claro, a cada dia, na nossa live do Texto do Combate, você reza e adora Jesus presente no Santíssimo Sacramento às 19h30. A cada dia, você está conosco no Texto do Meio-Dia. Nossa Senhora te fortalece, você aprende a rezar o rosário nessa novena de Pompeia, que você reza não só um terço, mas o rosário completo. A cada dia você faz a sua vida de oração ser transformada com os nossos vídeos diários. A cada dia você decide ser mais de Deus e a sua vida tem sido diferente. São muitos testemunhos, a gente não consegue contar todos, de mudança de vida nova, que Deus dá para cada guerreiro e guerreira desse abençoado exército. Não deixe de compartilhar esse vídeo com muitas pessoas que precisam aprender a se preparar para o fim dos tempos, conseguindo a melhor vitória com o auxílio da graça de Deus, com o auxílio da Virgem Maria e dos santos, e aprendendo com Santo Antão como combater e vencer o inimigo na sua própria vida. Deixa logo o seu like, se inscreve no nosso canal aqui, Irmã Kelly Patrícia Instituto Hesed Oficial, e siga-nos no Instagram. Lá no Instagram a gente tem sempre uma palavra de Deus, sempre uma postagem que vai te dar confiança para enfrentar todas as situações com o auxílio de Deus e da Santíssima Virgem Maria. Nós estamos sempre juntos com você em oração, nas nossas orações cotidianas, no ofício divino,
ofício das leituras, laudes, hora média, vésperas e completas, na adoração que é feita 24 horas aqui na nossa casa, a cada dia intercedendo por você, as orações do rosário e todas as outras orações que nós fazemos, os religiosos e religiosas, os nossos leigos que estão associados ao nosso Instituto Hesed, os nossos leigos consagrados, aqueles que estão nos nossos grupos de oração, toda essa legião de pessoas intercedendo por você e cada guerreiro e guerreira que faz parte desse exército poderoso de 1 milhão de guerreiros que Deus levantou para interceder um pelos outros e para proclamar a vitória de Deus na sua vida. Eu desejo para você a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo e que Nossa Senhora seja cada vez mais a sua mãe, a sua protetora. Que Deus te faça muito feliz. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.